O Ganso recusou a proposta de renovação, de extensão de contrato que o Fluminense ofereceu para ele, e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, e já vamos falar da notícia sem enrolação. Hoje, inclusive, tem Fluminense e Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Jogo lá em Volta Redonda, vai ter pós-jogo. O jogo é às 9h30 da noite, então lá por volta das 11h30 deu a fazer ali um vídeo pós-jogo, se você puder acompanhar também. Mas vamos falar dessa questão do Ganso, tá? Já queria começar aqui lendo a matéria que saiu lá no Netflu sobre isso, sobre a proposta que o Fluminense fez, a recusa do Ganso, e tem a questão do Santos também aí na jogada. A gente vai falar também sobre o Santos, sobre o interesse do Santos no Paulo Henrique Ganso. Vamos só ler a matéria rapidinho para dar os créditos também para quem está divulgando a matéria e para quem escreveu a matéria aqui, para quem trouxe de fato a informação. Matéria do Netflu: conversas entre Fluminense e Ganso por renovação estagnaram. E aí a matéria diz o seguinte, olha: de acordo com o repórter Felipe Silva, do site UOL Sport, o meia Paulo Henrique Ganso recusou a primeira proposta de renovação do Fluminense, que foi feita nos últimos dias. Tal informação foi dada inicialmente pelo Globo Esporte. Ganso recusou a primeira oferta do Fluminense por renovação. As condições e valores apresentados para a renovação do vínculo pela agremiação verde, branco e grená não agradaram a camisa 10. A oferta inicial do tricolor das Laranjeiras foi oferecer uma extensão do vínculo que vai até o final dessa temporada, vai até dezembro de 2025, até o final de 2026. Após o ocorrido, o portal informa que as conversas estagnaram. Então, já fica claro aqui, o Ganso ele tem contrato com o Fluminense até dezembro desse ano. No meio do ano ele pode assinar com outro clube, e o Fluminense está tentando estender até o final do ano que vem, dar mais um ano de contrato para o Ganso, e parece que os valores ali, as condições até então não agradaram o Ganso. Mas o que chama a atenção e o que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo não é só a recusa em relação à proposta do Fluminense, é também o contato que o Santos vem fazendo com o Paulo Henrique Ganso, que pode ser o motivo por ele não aceitar a renovação com o Fluminense. Tem um outro portal aqui, que é um portal que cobre o Santos, santista.net, que diz o seguinte, olha: após contato do Santos, Ganso recusa a renovação no Fluminense. Não é segredo para ninguém que o Santos está tentando a contratação do meia Paulo Henrique Ganso desde a temporada passada. O atleta é um grande desejo do presidente Marcelo Teixeira e chegou a ter conversas bem avançadas, mas esbarrando no Fluminense, que não quis o negócio. Segundo informações do UOL, o meia recusou a proposta de renovação do Fluminense feita nos últimos dias. O contrato atual é válido até dezembro de 2025. Vale lembrar que no meio desse ano ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. E aí a gente vai discutir sobre isso, cara. Bom, Paulo Henrique Ganso, a identificação dele com o Fluminense, que ele já tem desses tantos anos aí jogando aqui com a gente, mas também tem a identificação dele com o Santos, onde ele foi revelado, e é um desejo do Santos repatriar o Paulo Henrique Ganso. Isso não é de hoje e isso não é novidade para ninguém. O que eu acho também que não é novidade para ninguém é que talvez o Ganso tenha esse interesse em voltar a jogar no Santos, o que é, assim, profissionalmente compreensível, né? O que a gente precisa avaliar, né, do nosso lado aqui, o lado do Fluminense, vale a pena fazer essa extensão com o Ganso por alguns motivos. O primeiro, né, é que ele pode ter o interesse de voltar para o Santos, de jogar no Santos e finalizar a carreira lá. O Ganso não é um jogador jovem, a gente sabe disso. Então, a gente sabe que fisicamente o Ganso já começou a apresentar dificuldades. No ano passado teve lesão. Ele nunca foi um jogador, nunca foi a característica dele ter uma mobilidade, uma intensidade em campo. Foi muito criticado por isso no passado, mas que compensa com a grande capacidade técnica que ele tem, que é muito acima da maioria dos jogadores do futebol brasileiro. Mas chega um momento que você tem que ter minimamente ali uma capacidade física para suportar a sua capacidade técnica. E, né, o Ganso já começa a entrar no momento da carreira onde isso vai ficando ali descompensado. Não sei se valeria a pena estender até 2026.
na minha opinião, tá? Pode ser que esse seja o momento ideal, o timing ideal pra gente encerrar a trajetória do Ganso aqui no Fluminense. Cara, pode parecer muito precoce da minha parte falar isso, porque assim, o Ganso fez um ano um pouco abaixo de 2024, 2025 ele nem jogou ainda, e eu tô falando aqui que talvez seja o momento ideal pra gente encerrar o ciclo. Eu tô dizendo isso pensando fazendo uma perspectiva futura. Eu não tenho como prever, por exemplo, que o Ganso vai jogar muito esse ano, vai arrebentar, vai ser o principal jogador do Fluminense, como para mim nos últimos anos ele foi. O principal jogador do Fluminense, o jogador que fazia as coisas funcionarem. Porque não adianta você ter um ataque bom, você ter lá na frente um Germancano fazendo 40 gols no ano, se você não tem alguém para fazer a ligação ali no meio-campo com o talento que o Ganso tinha para poder fazer isso. Né? O Ganso tem para poder fazer isso. Pode ser, na minha opinião, uma opinião precoce. Né? Inclusive, quero saber o que você acha a respeito, se você acha que o que eu estou falando faz algum sentido ou não. Mas o que eu penso o Fluminense sofreu com uma média de idade alta e com um jogo que tinha pouca intensidade. Muito controle de bola, pouca intensidade, porque fisicamente você vai ter o Felipe Melo numa idade avançada, o Ganso também numa idade já mais avançada, o Fábio numa idade mais avançada, o Marcelo também numa idade mais avançada, então você tinha ali os titulares, os grandes medalhões do Fluminense que jogavam e que o time funcionava, mas com idades mais avançadas. E agora com a chegada do Mano Menezes, as contratações que o Fluminense fez esse ano, tentando não só baixar a média de idade do time. A intenção não é só essa, é você baixar a média de idade, mas com jogadores que tenham capacidade técnica. Não adianta colocar o sub-17 para jogar porque a idade vai cair, não é esse o sentido. É você ter capacidade técnica para jogar. O Fluminense está fazendo uma renovação, né? O Fluminense está procurando alternativas para conseguir fazer isso. O Ganso, no ano passado já teve dificuldades. Esse ano, né, a perspectiva, a probabilidade de que ele volte a ter algum problema, ela é grande porque é idade, são vários fatores, a gente sabe disso. E no ano que vem, estender isso até dezembro do ano que vem, qual é o Paulo Henrique Ganso que o Fluminense vai ter no meio do ano que vem, por exemplo, fisicamente, como que ele vai estar se apresentando? E fora isso, cara, eu também sou da opinião de que, assim, a partir do momento que o jogador abriu conversas com outro time, ouviu ali a proposta de outro time, colocou essas propostas na mesa para negociar, bom, a gente já sabe que ele talvez possa não estar 100% com a cabeça aqui onde ele está jogando. E quando envolve algum outro tipo de relacionamento, o cara foi revelado naquele clube, o cara tem uma história naquele clube, para mim é mais complexo ainda, que é o caso do Paulo Henrique Ganso. Ele foi revelado no Santos, ele tem um carinho pelo clube, pelas pessoas de lá, talvez queira encerrar a carreira lá, e o próprio Paulo Henrique Ganso está vendo ali que o fim da linha está chegando. Né? E para ele conseguir voltar para o clube que revelou ele com o mínimo de capacidade técnica, talvez ele entenda que esse é o timing também de encerrar o ciclo dele aqui no Fluminense, um ciclo muito, muito proveitoso e muito vitorioso, por sinal. Acho que o Ganso é um dos principais jogadores que passaram no Fluminense nos últimos anos e é um cara assim que sempre entregou, que nunca, em momento nenhum deixou a desejar enquanto vestiu a camisa do Fluminense, enquanto tá vestindo, que tá jogando ainda no Fluminense. Então, talvez seja o momento, cara. Talvez seja melhor para os dois, né? O Fluminense encerrar a carreira do Ganso, que sem ele ter um declínio técnico que leve a torcida a pedir que ele saia, o Ganso sair e deixar a boa lembrança que ele vai deixar no torcedor, né? E a gente conseguir encerrar isso da melhor maneira possível. Que não fique, por exemplo, igual o Felipe Melo, que para mim, é um jogador fantástico, um cara extremamente vitorioso, que tem esse espírito de jogador vitorioso, que faz muita falta no Fluminense muitas vezes. No fim dele, da trajetória dele no Fluminense, o torcedor estava implorando para ele não entrar em campo, implorando para ele não jogar. E aí, assim, você queimar uma história vitoriosa porque o cara. Porque a corda esticou demais, porque você levou ali o vínculo até quando não era mais possível, eu acho que às vezes não é necessário. Não estou falando que o Ganso está na mesma situação. O Ganso é um cara mais novo, que ainda tem lenha para queimar, talvez não na qualidade, na intensidade, com o vigor que a gente
que a gente quer, mas o Ganso ainda tem bastante para apresentar. Eu queria saber aqui a sua opinião, o que você acha dessa renovação, dessa proposta de renovação que o Fluminense fez com o Ganso, da recusa dele, do interesse do Santos, da possibilidade dele sair. Me fala o que você acha. Hoje tem Fluminense e Volta Redonda. Depois do jogo, a gente se fala aqui, vamos fazer nosso pós-jogo, eu conto aqui com a sua participação. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você viu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.